Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química. É com muito prazer que eu venho aqui hoje gravar a aula de número 7 do terceiro bloco de aulas, o bloco das aulas de Química Orgânica. Se você quiser maiores informações sobre o nosso projeto, você vai entrar lá no site www.quimicadoamigo.com.br e lá você vai acessar, além do bloco, além de todas as aulas, dos 3 blocos de aulas, bloco 1, Química Geral e Inorgânica, bloco 2, Físico-Química e bloco 3, Química Orgânica, você também acessa uma área com links interessantes, com alguns artigos científicos, algumas notícias relacionadas aos vestibulares, um link com orientação de estudos e um outro link muito interessante com as listas de exercícios, as quais você faz o download gratuitamente, tenta resolver por conta própria e na sequência eu gravo uma aula gabaritando as listas, ou seja, resolvendo todas as listas para que você tire as suas eventuais dúvidas. É com muito prazer. Então que eu recebo você para assistir essa aula de número 7, que é a segunda aula de funções orgânicas. Na aula passada a gente falou sobre a função álcool, que tinha lá uma hidroxila ligada em um carbono saturado. A gente vai continuar focando nas hidroxilas, porém agora eu vou trabalhar a função fenol e a função enol. Pessoal, se você tem aula no ensino médio, você não deve ter visto a função, o enol, como uma função. E por que eu vou trabalhar nas nossas aulas o enol? Porque quando eu terminar essa aula de enol, quando a próxima luz eu vou falar do enol, o enol ele é uma substância que não é estável, ela vai entrar em equilíbrio e vai formar uma outra substância, que é justamente o motivo da nossa próxima aula. Um enol pode dar origem a um aldeído ou a uma cetona, ele entra em equilíbrio e forma um aldeído ou uma cetona. Por isso que eu já trabalho o enol aqui, que ele já vai ser a introdução para a próxima aula. Tudo bem? Então não se assusta não, eu não vi enol na minha escola. Com certeza quando você entrar em isomeria, o seu professor vai ter que trabalhar enol com você. Eu já vou trabalhar antes aqui no nosso canal, tudo bem? Vamos lá então, fenol. Vamos começar pelo fenol. O que é um fenol? O fenol tem essa estrutura aqui. Ou seja, tem um anel aromático e uma hidroxila ligada diretamente ao anel aromático, tudo bem? Então é assim que você identifica um fenol. Muito cuidado, porque nos exercícios de identificação de função, eles costumam colocar uma pegadinha e a maioria dos alunos cai nessa pegadinha. A maioria dos alunos acha que isso aqui é um álcool comum. Isso aqui não é um álcool, apesar de ter uma hidroxila. Então o aluno olha para a hidroxila sozinha, ele já acha que é um álcool. Por quê? Porque a função álcool é a primeira função que a gente trabalha, talvez é a que fique mais latente aí na sua memória. Portanto, vamos desapegar, vamos lembrar da definição da função. A função álcool, a hidroxila está ligada em um carbono saturado. Definição da função fenol, a hidroxila está ligada em um anel aromático. Tudo bem? Hidroxila num anel aromático. Ok? Por exemplo, isso aqui não é um fenol. Isso aqui é um álcool comum. Tudo bem? Porque a hidroxila está ligada num carbono saturado. Então, muito cuidado. Agora, aqui a hidroxila está ligada diretamente no anel aromático. Então, esse composto é o fenol. Ou, segundo a nomenclatura IUPAC, o hidroxibenzeno. Pessoal, qualquer uma das nomenclaturas que você usar, ela vai ser aceita, tudo bem? Fenol, eu acho mais fácil, é mais fácil para você lembrar, é o nome da função. Ou hidroxi, porque está dizendo que tem um grupo hidroxi ligado num anel benzênico. Então lá, hidroxibenzeno. Tudo bem? Qual é a nomenclatura que você vai preferir usar? Isso é uma opção sua, mas de repente no exercício está falando hidroxibenzeno, você tem que saber que o fenol também é chamado de hidroxibenzeno. Tudo bem? Vamos dar nome então para esses fenóis aqui. A gente vai trabalhar esses dois aqui de uma maneira diferente, porque a gente vai lembrar que quando eu tenho 2 substituintes no anel aromático, eu posso usar os prefixos orto, meta e para. Lembra? Se estiver na posição 1, 2 orto, 1, 3 meta, 1, 4 para. Agora aqui eu já tenho mais do que um substituinte, então eu já não posso usar aquela ideia. Isso é para você perceber que na química orgânica a gente vai toda hora estar retomando aquelas regras de nomenclatura que eu passei nas aulas 3, 4, 5, enfim, nas aulas, 4 e 5, que a aula 3 foi a aula de petróleo. Então é aquelas regrinhas que a gente passa para vocês, elas serão retomadas em todas as aulas. Por isso que
que, de repente, não entendeu muito bem naquela aula, se você acompanhar o curso inteiro de Química Orgânica, eu tenho certeza que no final essas regras já estão embutidas aqui no seu subconsciente. E quando você precisar usar, você vai usar com a maior tranquilidade do mundo. Tudo bem? Vamos lá então, esse aqui é o fenol, só que agora ele tem uma ramificação. Ele tem um grupo metil aqui. Então, esse aqui, você pode dar... Vamos pensar, a gente tem que numerar a cadeia, né? Esse carbono aqui é o carbono da função, ele tem que ser o carbono número 1. Não tem outra opção. Agora, o grupo metil, ele poderia estar no carbono 1, no carbono 2, no carbono 3, no carbono 4. Neste caso aqui, ele está no carbono 2. Então, olha o nome desse composto. Ele é o 2-metilfenol. 2-metilfenol. Você também pode substituir fenol por hidroxibenzeno. Então, ele seria o 2-metil-hidroxibenzeno. Só que tem uma outra forma de eu dar um nome para isso aqui. Tudo bem? Eu posso dizer que este composto aqui é o ortometilfenol. Orto significa, então, que o metil está na posição 2. Porque se é um ortofenol, com certeza tem hidroxila na posição 1. Então, ortometilfenol. Esse composto aqui, agora você vai perceber que ele é um fenol e ele tem 1, 2, 3 ramificações. Então, a gente vai precisar numerar a cadeia. Lógico, esse carbono aqui é o carbono de número 1, esse aqui é o número 2, número 3 e número 4. Vamos circular as ramificações e dar nome, porque lembra que uma cadeia carbônica é importante que ela esteja toda ela bem circuladinha, bonitinha, para que você não esqueça de nada na hora de dar nome. Ah, professor, mas vai ficar feio. É melhor ficar feio e certo do que ficar bonito e errado. Então eu prefiro que você faça isso, olha. Não custa nada você vir circular, dar nome para as ramificações e agora você vai colocar o nome da sua molécula orgânica. Só depois de você circular, entendeu toda a configuração da sua molécula, e aí você vai dar nome. Então você percebe que eu tenho ramificação etil e metil. Por ordem alfabética, o etil vem antes. Então esse composto aqui, ele é o 2-etil. Tudo bem? E agora você tem metil e metil, no carbono 3 e no carbono 4. Então você vai colocar 3,4 dimetil. E a terminação vai ser, obviamente, o nome do composto. Isso aqui é um fenol, parabéns, olha lá, fenol. Então, como é que ficou o nome desse cara aqui? 2-etil, 3,4 dimetilfenol, ou 2-etil, 3,4 dimetil hidroxibenzeno. Tudo bem? Você pode tanto optar por uma nomenclatura ou por outra. Eu sempre prefiro esta, que é mais simples e ela é mais lógica, porque tem a ver com o nome da... Parabéns, isso aí tem a ver com o nome da função. E essa última molécula aqui, a gente vai circular esta ramificação. Esta ramificação tem 3 carbonos, então é um propil, mas não é o propil comum, é o propil que está pendurado pelo carbono do meio, então isso aqui é um isopropil. Nome desse composto, isopropil, desculpa, temos que numerar, 1, 2, 3, 4, então esse aqui é o 4-isopropil. Isopropilfenol. Posso utilizar a nomenclatura orto, meta e para. Então este aqui também pode ser o para-isopropil isopropilfenol. Ou ainda 4-isopropil hidroxibenzeno. Tudo bem? Então, muito tranquilo mesmo a nomenclatura, você percebe que vai ficar agora uma coisa repetitiva. Em todas as aulas eu apresento a função, o grupo funcional, falo sobre alguma particularidade, ou seja, algumas pegadinhas que podem aparecer em exercícios para vocês, e já partimos direto para nomear algumas moléculas. Tudo bem? Então você tem que saber identificar a função e nomear ela. Tudo bem? Dá o nome para o composto a partir daquela função. Agora eu vou trocar a lousa, vou colocar o enol, a gente vai fazer o mesmo esquema, vai pegar um enol, vai dar nome para alguns, e na terceira lousa eu te mostro aquela transição, ou seja, aquela reação que acontece com os enóis, que eles vão se transformar em aldeídos ou em cetonas, para que na próxima aula a gente trabalhe aldeídos e cetonas. Aguenta a mão um pouquinho aí.
Bom, galerinha, voltamos aqui agora com uma lousa nova, onde eu já coloco aqui a função enol. Vamos apresentar a função enol para vocês. O que é um enol? O enol continua tendo uma hidroxila, tudo bem? A gente ainda está nas funções aí que tem a hidroxila. A hidroxila, só que dessa vez ela está ligada num carbono insaturado. Então você percebe que eu tenho a hidroxila, um carbono dupla com outro carbono. Essa molécula pode continuar para cá. E aqui eu coloquei essa letrinha R. A gente vai começar a se acostumar na hora de apresentar alguns grupos funcionais a colocar a letra R. E aqui eu digo o que pode ser essa letra R. Ela pode terminar aqui a função, pode ter um hidrogênio aqui, a molécula termina aqui, ou então ela pode ter um carbono e continuar para lá. Tudo bem? Então esse R pode ser substituído por hidrogênio ou carbono. Mas o barato aqui é você identificar um enol quando você estiver fazendo um exercício. Você vai procurar a hidroxila. Se ela estiver ligada num carbono saturado, é um álcool. Se ela estiver ligada num anel benzênico, numa estrutura de anel aromático, ela é um fenol. E se ela estiver ligada em um carbono insaturado, ou seja, um carbono com uma dupla ligação, ela vai ser um enol. Tudo bem? Os enóis são instáveis. Na próxima lousa eu te mostro os equilíbrios, tanto o equilíbrio enol-aldeído como o enol-cetona. Tudo bem? Vamos dar nome então para os enóis, porque a terminação do enol vai ser justamente ol, que é a terminação de todos os compostos que tem a hidroxila. Você viu? Álcool, fenol e enol. Vamos lá então, vamos tentar dar nome para essa molécula aqui. Essa é uma molécula bastante simples, ela não tem ramificação. Eu vou precisar numerar essa cadeia, eu tenho que dar prioridade ao carbono da função, portanto, essa hidroxila está mais próxima dessa ponta aqui da molécula, então eu vou começar a numerar por aqui, carbono de número 1, carbono de número 2, carbono de número 3 e número 4. E eu vou dar nome para ela. Essa molécula tem uma cadeia com 4 carbonos, então é um bute. Pessoal, no segundo carbono eu tenho uma dupla ligação. E no mesmo segundo carbono eu tenho a minha função, eu tenho a minha hidroxila. Então esse é o bute 2-en-2-ol. Tudo bem? Muito simples. A hidroxila está num carbono insaturado, então isso caracteriza a função enol. Tudo bem? Vamos dar nome para essa aqui. Agora já é uma cadeia com ramificações, então a gente precisa se preocupar em descobrir qual é a cadeia principal. Vamos lembrar, é a maior sequência de carbonos que contenha o carbono da função e o maior número de insaturações. Portanto, estes dois carbonos, eles têm que estar dentro da cadeia principal. Tudo bem? É a maior sequência que contém esses dois carbonos. Então a gente pode medir aqui 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Você sabe que se tem um para cá, dá na mesma. A gente escolhe sempre aquela que for mais tranquila pra gente. No nosso caso, o quanto mais retinho for, fica melhor. Mas aí é um critério que você vai adotar da maneira que você ficar mais tranquilo. Isso aqui é uma ramificação com um carbono só, é um metil. Esse aqui também é um metil. Eu preciso ainda numerar a cadeia. Se você for prestar atenção, a minha prioridade é o carbono da função. Porém, como ele está bem no meio da cadeia, tanto faz eu numerar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Você tem que encontrar uma outra forma, um desempate. O desempate justamente será a insaturação. E se mesmo com a insaturação empatar, você tenta desempatar com a ramificação. E se ainda assim empatar, aí você sabe que o nome vai ser o mesmo de um lado ou de outro. Tudo bem? Porque tudo empatou, não tem muito o que fazer. Mas dessa vez a gente percebe que a insaturação está mais próxima desta extremidade. Então a gente vai começar a numerar por aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Primeira parte do nome sempre as ramificações, perfeito. Então vamos lá. Esse composto aqui é o 2,4 dimetil. Lembrando que você tem 2-metil, você tem que colocar di, e os números dos carbonos onde estão pendurados esses radicais, essas ramificações metilas, tudo bem? Então esse é o 2,4 dimetil. Eu vou continuar agora o nome da cadeia pelo número de carbonos na cadeia principal. Esse aqui é o dimetil pente, esse é o pente. Agora, no segundo carbono eu tenho uma insaturação, então eu vou lá, pente 2-en. E no terceiro carbono eu tenho o meu grupo funcional.
3-ol. Então esse é o 2,4 dimetil pente 2-en 3-ol. Tudo bem? Você vê que é um nome que, para falar, é um nome muito complexo, mas na hora de você escrever e entender esse nome é muito fácil. Pente são 5 carbonos na cadeia principal. No segundo e no quarto carbono você tem radicais metil. No segundo carbono ainda você tem uma dupla ligação. E no terceiro carbono está o teu grupo funcional. Tudo bem? Vamos falar agora a última molécula aqui. A gente também tem uma molécula com ramificações. Então a gente precisa determinar a cadeia principal. A cadeia principal tem que conter o carbono da função e a insaturação. Isso já me limita um pouco. Cada vez que você vai aprendendo coisas novas, você vai ver que vai limitar suas possibilidades de cadeia. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a gente percebe que a cadeia, a maior sequência que contém o carbono da função e as insaturações é esta aqui. Portanto, isso aqui é uma pegadinha. A galera já tenta pegar logo, não é, você tem que contar. E se a maior sequência for aqui para baixo, não tem problema nenhum. A gente vai numerar, e aí me parece óbvio que eu tenho que começar daqui, né? Carbono de número 1, carbono de número 2, 3, 4, 5, carbono de número 6. Eu tenho 2 radicais, 2 ramificações que são iguais, né? Essa ramificação e essa são ramificações metilas, né? São metilas, e a gente vai dar nome, começando pela ramificação, assim como a gente fez em todos os outros compostos, né? Esse aqui é o 3,4 dimetil. Olha lá, 3,4 dimetil. Cadeia principal tem 6 carbonos, então é o X. No primeiro carbono tem uma dupla, e no primeiro carbono eu tenho a minha hidroxila. Então lá o 3,4 dimetil X1En 1-ol. Professor, mas esses números uns eu sou obrigado a colocar? Ora, você tem que pensar. Essa dupla ligação poderia estar aqui, poderia estar aqui, poderia estar aqui. Então se ela pode estar em outro lugar, ela pode estar em mais de uma posição, você tem que numerar a posição que ela está, assim como a hidroxila, ela poderia estar em outra posição. Então você também precisa numerar. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham entendido então essa parte geral aqui de nomenclatura do fenol e nomenclatura do enol e identificação dos grupos funcionais, porque na próxima lousa eu vou colocar a decomposição, ou seja, a formação, a transformação do enol em um aldeído, do enol em uma cetona, e isso já vai servir de base para a gente iniciar a próxima aula, que é justamente aldeídos e cetonas. Aguenta um pouquinho aí. Voltamos, pessoal, agora com uma lousa nova, onde eu te apresento o equilíbrio aldoenólico e o equilíbrio cetoenólico. Ou seja, aqui em cima é um equilíbrio que vai envolver um enol e um aldeído, e aqui é um equilíbrio que vai envolver um enol e uma cetona. Vamos lá, então, o equilíbrio aldoenólico. Pessoal, eu tenho aqui um enol primário. O que é um enol primário? É onde a hidroxila está ligada num carbono insaturado, e este carbono insaturado é um carbono primário, ou seja, ele está ligado em apenas um outro átomo de carbono. O que acontece? Essa molécula aqui ela não é estável. Ela vai sofrer uma reação e ela vai se transformar em uma outra molécula. E você percebe que essa indicação de equilíbrio está me dizendo que o equilíbrio é deslocado no sentido dos produtos, porque a seta direcionada lá para os produtos, ou seja, da reação direta, está muito maior do que da reação inversa. Ok? Qual é o mecanismo dessa reação? E é legal que eu vou te mostrar um mecanismo, e eu gostaria que você desse uma pausa no vídeo e tentasse fazer o mesmo mecanismo para esta molécula aqui. Isso, inclusive, era muito cobrado em segundas fases da FUVEST, e no ano passado, em 2015, o Enem cobrou uma reação assim. Ele te deu um mecanismo, te disse como uma reação acontece, e depois ele fala assim, olha, faz a mesma reação, só que para uma outra molécula. E aí depois você indicava quais eram os produtos formados. Então isso aqui é legal porque já é um treino aí pra gente que vai prestar vestibular, tudo bem? O que acontece aqui neste equilíbrio aldoenólico? Presta muita atenção. Essa dupla ligação, ela é quebrada e ela vai ser formada aqui entre carbono e oxigênio. Então você vai pensar o seguinte, este carbono, ele estava fazendo 1, 2, 3, 4 ligações, vai quebrar essa, ele vai continuar fazendo 1, 2, 3, 4 ligações. O problema é que este carbono passa a fazer apenas 3 ligações e este oxigênio faz uma ligação a mais. Então vamos pensar um pouquinho.
Esse carbono fica com uma ligação a menos, porque essa dupla foi quebrada. Esse oxigênio fica com uma ligação a mais, porque ele agora tem 3 ligações. O que acontece para reorganizar essa molécula? Este átomo de hidrogênio, ele passa a se ligar neste átomo de carbono. E aí a gente organiza a molécula de modo que todo mundo faça o número de ligações adequados. Presta atenção, este CH2, ele passa, como ele teve mais um hidrogênio, ele vira um CH3. Essa ligação que era dupla, ela passa a ser simples. Este carbono continua onde ele estava, com um hidrogênio ligado a ele, tudo bem? Só que agora esta ligação, que era simples com o oxigênio, passa a ser uma ligação dupla com o oxigênio. E acabo de apresentar para vocês um aldeído que será tema da nossa próxima aula, onde a gente vai discutir inclusive as nomenclaturas dos aldeídos, tudo bem? Este é um equilíbrio aldo-enólico, é um enol se transformando em um aldeído. Eu gostaria que você pausasse o vídeo agora, tentasse reproduzir este mecanismo aqui. Eu espero que você tenha tentado pelo menos fazer, porque o mecanismo vai ser o mesmo. A ligação dupla quebra, ela vai vir para o oxigênio, automaticamente esse carbono fica com uma ligação a menos, este oxigênio fica com uma ligação a mais, este carbono não sofreu alteração nenhuma, muito menos este. Só que para ajeitar essa minha falha, aqui está devendo uma ligação e aqui está sobrando uma, este hidrogênio se liga neste carbono aqui. Se você conseguiu reproduzir isso sozinho, você com certeza entendeu este mecanismo. E é interessante que você passe a começar a entender essas coisas, as setinhas, então essa dupla veio para cá, esse hidrogênio veio para cá, a gente está indicando o mecanismo, está indicando o que está acontecendo. E o resultado é este aqui. Este carbono continua do jeito que ele estava, sem alteração nenhuma. Este carbono que estava fazendo uma dupla, que ele passa a fazer uma simples, e a dupla vem para cá, junto com o oxigênio. Este CH2 aqui ganhou um hidrogênio e virou um CH3. E apresento-lhes a função cetona, que será discutida também na próxima aula, na aula de número 8, onde a gente trabalhará aldeídos e cetonas. Tudo bem? Infelizmente, essa aula acaba aqui. Eu agradeço muito a sua presença aí do outro lado da tela. Eu espero que essa aula tenha sido útil para você. Se essa aula foi útil para você, eu te peço algumas coisas. Primeiro, uma curtida aqui no vídeo. Segundo, por favor, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. De repente, esse vídeo que te ajudou também pode ajudar uma outra pessoa. Agora, se esse vídeo não te ajudou, você ficou com alguma dúvida, você tem alguma crítica ou alguma sugestão ou até algum elogio, você, por favor, deixe-o aqui nos comentários do YouTube, ou então você pode também usar o meu site, onde eu tenho 2 e-mails à disposição de vocês, dúvidas@quimicadoamigo.com.br e contato@quimicadoamigo.com.br. Eu agradeço a vocês e o que eu tenho a dizer, beijo, tchau!